aproveitando agora uma perguntinha para a Vanessa, puxando mais para uma questão de temática. Quais os mitos, Vanessa, mais comuns em relação ao suicídio? Eu percebo que um dos mitos mais comuns é de que a pessoa que diz que quer se matar, na verdade, quer chamar atenção, que quem quer se matar não avisa, né? E é uma coisa que a gente sabe que não é bem assim. Alguns pacientes que expressam o desejo de se matar estão dando um sinal de alerta muito grande em relação a isso. E nesse contexto, as pessoas usam muito o chamar atenção de uma forma pejorativa, né? Só que chamar atenção não necessariamente é um problema. Essa pessoa está querendo chamar atenção para o sofrimento dela. Então, a gente, como profissional, tem o dever de dar a atenção que essa pessoa precisa, né? E outro mito muito comum é quanto mais a gente fala de suicídio, mais a gente instiga as pessoas a virem a tirar a própria vida. A gente sabe que também não é bem assim. A gente precisa falar de suicídio. A gente vive numa sociedade em que a gente fala pouco de suicídio ainda, e isso não está fazendo com que a taxa de suicídio diminua, né? Então, será que não falar sobre esse tema realmente está ajudando em algo? E assim, a gente precisa falar sobre suicídio, só que trazendo para as pessoas informações seguras. Então, falar sobre suicídio, mas também não falar de qualquer jeito, né? Quer complementar alguma coisa, Roberta? Tá. Isso, eu ia complementar. Quando a gente fala aí dos mitos, né, tem tantos mitos voltados ao, né, às pessoas, à família, né, que são esses até os próprios pacientes, e também tem mitos muito voltados aos próprios profissionais. Mas e se eu perguntar, Roberta, será que eu vou estar induzindo? E se de fato, né, realmente ele me disser que sim, né, então a gente precisa ir desconstruindo essa ideia e entendendo que o comportamento suicida ele é multicausal, ele é algo que vai ter vários fatores e que, de fato, né, quando a gente fala de uma maneira mais segura, quando a gente dá formas de como acessar, né, o tratamento, como de fato falar, entender esse tema, é que a gente vai desconstruindo. Não é à toa que hoje a gente não tem dados, né, de tentativas, do próprio suicídio em si, eles não são dados seguros porque justamente acaba se tendo aí esse tabu ainda, essa ideia de não falar, essa ideia do velado, né, e principalmente quem perde alguém por suicídio acaba tendo ainda um sofrimento ainda maior, e por isso que é importante esse baralho, porque quando a gente fala, né, num luto por suicídio, infelizmente os dados são alarmantes, né, na medida que vai evoluindo esse luto, a partir de que vai passando o tempo, aumenta-se o risco suicida daquelas pessoas que perderam, ou seja, acaba se tornando uma bola de neve. Então, a gente precisa entender quem é essa população, quem são esses grupos de risco, para que a gente possa fazer uma avaliação adequada. E o que é muito bacana quando a gente pensa nesse baralho, que ele vai ajudar realmente a ter uma avaliação. Quando a gente fala no público infanto-juvenil, hoje a gente não tem nenhum instrumento quantitativo que realmente avalie, né, o risco suicida. A gente tem muito mais uma avaliação, né, instrumentos, testes psicológicos mais para a população adulta, para avaliar o risco suicida e não para o infanto-juvenil. E aí os dados da literatura mais atuais vão trazer que na faixa etária de 10 a 14 anos cresceu 40%, né, as tentativas. Então, de fato, a gente precisa ir desconstruindo esses mitos e olhando para esse tema, principalmente quando envolve público infanto-juvenil, onde que acaba não se olhando, entende que isso acaba não ocorrendo esse sofrimento. Então, de fato, a gente precisa ir cada vez mais falando sobre o tema e entendendo a necessidade de ter uma avaliação adequada. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!